Boa noite, pessoal. Hoje eu resolvi transmitir. Na verdade, eu gravei um vídeo falando sobre o assédio, falando sobre o assunto que eu vou abordar. Porém, o vídeo ficou muito pesado, o Facebook não publicou, no Instagram também não deu certo, então eu resolvi fazer essa transmissão ao vivo. Vou falar aqui sobre o assédio moral. Eu ando recebendo muitas dúvidas em relação o que é o assédio moral. Às vezes a pessoa está passando por uma situação em seu ambiente de trabalho e ela não sabe se é um assédio moral ou se é uma situação assim corriqueira. Outras vezes ela acha que está sofrendo um assédio moral, mas na verdade às vezes não é. Às vezes é uma situação que pode resultar em indenização, mas não é um assédio. Outras vezes é uma situação assim que ocorre mesmo no ambiente de trabalho, é comum, é legal, mas ela pensa que é um assédio. Eu resolvi fazer essa transmissão, esse vídeo, explicando o assédio moral. Como é um assunto muito complexo, hoje eu vou falar assim, só o básico. Dúvida, mande mensagens no privado ou então pelo WhatsApp. Código 67, número é 99260-2828. Vamos lá. O que é o assédio moral? É uma situação humilhante, vexatória e constrangedora que a pessoa ela é exposta em seu ambiente de trabalho. Por que aqui estou falando pessoa, usando o termo pessoa? Porque esse tipo de situação pode ocorrer tanto com o empregado quanto com o empregador. É o sujeito passivo, né? A pessoa que sofre. Pode ser tanto um quanto o outro. Por isso que eu usei aqui o termo pessoas. E de que forma ocorre, né? Qual que é vamos dizer assim, ocorre de forma constante, uma vez ou outra? Para configurar o assédio moral, essa situação tem que ocorrer de forma corriqueira, de forma constante, né? Vamos supor, todos os dias ou um pequeno espaço de tempo aquela pessoa está lá sendo humilhada, sendo alvo de fofocas, sendo desprezada, sendo ignorada, seu trabalho está sendo boicotado, aí é dando moral, ou dando moral, assédio moral. E o assédio moral ele pode ser um assédio direto, que é aquele assédio que a pessoa chega na outra e faz a humilhação, os gritos, né? Às vezes a pessoa trabalha, por exemplo, de caixa de mercado, chega lá o gerente, começa a gritar com essa pessoa. É um assédio moral direto. E ele também pode ser classificado em assédio moral indireto. O que é o assédio moral indireto? É quando a pessoa é alvo de fofocas, alvo de isolamento, falta de comunicação. Por exemplo, principalmente nessa época de pandemia, há muitas estão se comunicando, os empregados, né, estão se comunicando mais em WhatsApp, em grupos, né, de WhatsApp. Aí se essa pessoa ela for vítima de boatos em grupos de WhatsApp, às vezes lá no grupo ocorre lá, às vezes o grupo é de pessoas que trabalham no estoque. Aí esse grupo do estoque tá, desculpa a palavra, metendo pau naquela pessoa que serve o café. Tá falando da vida particular dela, tá denegrindo a imagem, tá inventando conversa. É um tipo de moral indireto. Por isso que eu falo, cuidado com o que andam falando nesses grupos. Ah, mas tá privado, é só nós. Mas isso daí, né, pode vazar aí, é complicado. Outro exemplo, né, quando a pessoa ela é ignorada, né, às vezes está lá numa reunião do trabalho,
A pessoa chega, né? Por exemplo, tá lá, na reunião do trabalho, vamos supor, o assunto chegou, né? Aí ela tenta entrar no meio entrar assim, tenta, né, se enturmar, e ela é deixada de lado, ela é ignorada. É um tipo de assédio moral indireto. E o assédio moral ele pode ser classificado também conforme a sua abrangência, né? De que forma? Tem um assédio moral que ele é institucional. Vamos supor, a empresa ela começa a ser tolerante com esse tipo de ato, com esse tipo de comportamento reprovado. Por exemplo, o patrão ele tem conhecimento de que há um grupo de pessoas que está perseguindo aquele empregado, há tarefas que estão sendo delegadas àquele empregado com prazos assim impossíveis de serem cumpridos, mas o patrão está fazendo, digamos, vistas grossas. É um tipo de assédio moral isso daí, da própria empresa. Se a pessoa for processar, além de processar o propagador, processa a empresa também. Por quê? Porque ela está sendo omissa. Outra questão também, o assédio moral ele pode ser vertical. O assédio moral vertical tem ele ascendente e descendente. Como eu disse lá em cima, a pessoa que está em um cargo de chefia, de direção, até mesmo o próprio empregador, é possível ele sofrer assédio moral. Quer um exemplo? Vamos supor, a pessoa ela acaba sendo levada à gerência, acaba virando gerente daquele estabelecimento. Aí tem aquela turminha que não gostou. Aí o que eles fazem? Eles juntam todos, aí começam a boicotar o trabalho dessa pessoa para ela ser prejudicada e, né, perder o cargo dela. É um tipo de assédio moral que chamamos de ascendente, ou seja, vem de baixo para cima. E também temos o descendente. O que é o assédio moral descendente? Isso daí só porque está lá numa chefia, numa direção, só porque ela é empregadora, ela se aproveita daquele cargo para quê? Para humilhar as outras. Ela começa assim, vamos supor, né? Cresce em cima das outras. Começa a tratar os outros com gritos, com xingamentos, ou então ela fala assim, ó, tá vendo essa tarefa aqui? É para você, agora são 4h30 da tarde. Eu quero pronto até às 17 horas. E às vezes é lá um relatório de 100 páginas. É uma moral. E tem também um assédio horizontal, que pensa que não, mas é comum acontecer entre pessoas da mesma hierarquia. Tá lá, 2 empregados ganhando a mesma coisa, exercendo a mesma função, mas tá lá, não gosto do fulano, então vou perseguir. É um tipo de assédio moral. E quais situações que configura assédio moral? Bom, eu pesquisando aqui encontrei 16 situações, mas vou citar as situações mais comuns. Primeira que eu vou citar aqui acontece quando o empregado ele é obrigado a trabalhar às 8 horas em pé no estabelecimento. Ele não tem o direito de ir ao banheiro, beber água. Vamos supor que no horário de almoço não é respeitado aquele intervalo. 15 minutos você almoça e você volta aqui e volta a ficar em pé. É um tipo de assédio moral. Configura assédio moral. Outro exemplo, como eu falei, delegar prazos impossíveis de serem cumpridos. Vamos supor, chega às 16h30, eu quero esse trabalho feito às 17 horas. Aí antes disso eu faço aquele sermão que dura 10 minutos, ou seja, 17h40, ou 16h40, então eu quero trabalho pronto. É um trabalho assim bem extenso, né? Mas eu quero que ele fique pronto, né? Faça aquela pressão para o empregado. É assédio moral. Outro exemplo é quando a pessoa ela boicota informações.
Vamos supor, você está lá numa função que todas as informações estão sendo repassadas a você. Aí vamos supor que liga lá uma pessoa de outra empresa e fala assim, fulano, aquela resposta que o seu superior estava esperando, a resposta é essa. E vamos supor que essa resposta seja de extrema urgência, mas você não tem acesso direto ao superior. Você tem que passar por uma pessoa, por uma terceira pessoa lá, que a pessoa vai repassar isso ao superior. Mas essa pessoa, vamos supor, ela está tramando, passa a informação para ela, fala, olha, avisa lá o doutor fulano, né, é urgente. Aí a pessoa olha assim, nem passa, né? Já há um prejuízo para a empresa por conta dessa informação que não foi repassada. Aí essa pessoa que não repassou age com aquele jeito cínico, né? Não, mas para mim ele não falou nada, imagina. É assédio moral, né? Boicotar o trabalho do colega. Outra situação também, a pessoa ela é ignorada nas reuniões, às vezes tem lá reunião de trabalho, todo mundo tem espaço para falar das dificuldades, das produtividades, mas na hora que chega a vez do fulano, ele é cortado, ele não tem espaço para falar, para se expressar. Ele é sempre assim, ele está aqui porque tá. É minha obrigação mantê-lo aqui, mas eu não quero ouvir, não, aí já configura assédio moral. E outra coisa também, temos que tomar cuidado, porque tem situações nas empresas que não configura assédio moral. E às vezes as pessoas me procuram, né? Falam, doutora, eu estou passando uma situação que eu acho que é assédio moral. Eu falo, o que está acontecendo? A pessoa conta a história, aí eu falo assim, olha, eu analiso bem, falo, não é um assédio moral. Nem adianta, né, querer processar que não vai configurar assédio moral. Isso daí a empresa mesmo, ela faz isso daí. Por exemplo, exigência de metas. Uma coisa é eu exigir metas impossíveis de serem alcançadas. Outra coisa é eu exigir metas que a empresa tem que cumprir, né, para realmente não ter um prejuízo. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupas e a meta é vender 60 peças durante aquele mês. E vamos supor, eu tenho lá uma loja de médio porte, tenho 3, 4 empregados. Aí eu falo, pessoal, olha, a meta esse mês é 60 peças no mínimo, tá? Aí eu pego, vamos supor que eu ofereço até uma comissão, uma coisinha ou outra, assim. Aí não é um assédio moral, né? Exigir metas não é assédio. Quando é o quê? De forma moderada. Por exemplo, você tem lá uma indústria, aí você tem que produzir 100 peças durante aquela semana. E é possível produzir, porque tem um número de empregados suficientes, né, para produzir aquelas 100 peças, até mais. Aí você está exigindo que aquela meta seja cumprida. Aí não é assédio moral. Diferente, por exemplo, de eu cobrar de uma pessoa só produzir 100 coisas em um dia. Aí já é demais. Aumento considerável e justificado do volume de trabalho. Agora, no tempo de pandemia, o que está acontecendo? Tem muitos contratos de trabalho que estão sendo suspensos. E há uma diminuição no número de empregados nas empresas. O que acontece? Às vezes a atividade que era exercida por aqueles 2 empregados que tiveram o contrato suspenso, acabam sendo exercida por aqueles que ficaram. Aí o que acontece? Há um aumento na produtividade daquelas pessoas, mas esse aumento foi justificável. Por que justificável? Porque há um momento que a empresa entrou em dificuldade, que para ela não quebrar, ela precisou, né, suspender aquele contrato, rescindir. Aí o que aconteceu? Acabou aumentando, né, o trabalho daqueles empregados, mas aumentou assim, de forma moderada e justificável. Por exemplo, se ele produzia 20 por dia, ele passa a produzir o quê? 25, 30. Aí até aí é tolerável. Não vai assim agora, o cara produzia 20, aí você manda metade embora e falar para ele, você tem que produzir 100. Aí já é impossível.
Uso de mecanismos tecnológicos. Por exemplo, eu sou a patroa, eu fico lá no escritório, tem uma câmera que lá eu vejo tudinho que está acontecendo no meu estabelecimento. Até aí é tolerável. Agora, o que eu não posso fazer é instalar câmeras nos vestiários, nos banheiros. Aí não, né? Porque aí vai contra a intimidade do empregado, das outras pessoas. Né? Ou então chega lá, todo dia eu vou querer revistar, no final do expediente, eu vou querer revistar a bolsa das meninas da loja. Aí também não. Agora, se eu uso mecanismos tecnológicos de controle, que seria o quê? Uma câmera, ou então um aparelho lá que marca a presença, a hora de saída, a hora de entrada, né? Um controle que eu tenho lá, né? Ver quem está chegando atrasado, quem que está ficando mais de 1 hora fora no horário de almoço, quem que está abusando, aí não. Aí não é assédio moral, né? É um controle que eu uso para ver o que está acontecendo no meu estabelecimento, se tem gente ganhando direito. Más condições físicas no ambiente de trabalho também não configura assédio moral. Pode configurar uma situação de dano moral, aí sim, mas assédio moral, não. Essa hoje foi sobre a introdução, né? O que é o assédio moral? Aí no próximo vídeo que eu pretendo gravar, eu vou falar sobre o que a pessoa tem que fazer quando ela se encontra nessa situação de assédio moral. E é importante também que eu vou falar sobre a questão dos funcionários públicos, né? Que eles também estão sujeitos a sofrer um assédio moral. Aí assim, o empregado privado, do setor público, eles tomam providências de formas diferentes, né? Porque um é estatutário, o outro é seletista. Aí tem uma forma diferente lá que eu vou falar no próximo vídeo, para não ficar muito extenso. Aí qualquer dúvida vocês enviem para o meu WhatsApp 67 99260 2828 ou na mensagem privada que eu estarei respondendo assim que possível. Tenham todos uma boa noite e abençoado final de semana.